Olá, muito bom dia. E aí, como é que você está? Hoje, último dia desta semana do mês de julho, que está, no caso, já caminhando para o seu final também. Para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Os versos de números 7 ao 10, que assim registra: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, disso colherá ou ceifará. Porque o que semeia para a sua corrupção, para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo, agora no final dessa sua carta aos Gálatas, após ele apresentar várias advertências, orientações, sobretudo o falso evangelho, os falsos profetas, lá no início da carta, ele desenvolve esta carta, sobretudo, falando e apontando a respeito da conduta do cristão. Tanto é que no capítulo 2 ele vai apontar: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a maneira do cristão viver, a conduta do cristão. E aqui, neste texto especificamente, ele vai apontar sobre os reflexos da autêntica conduta do cristão. Tanto é que anteriormente, no capítulo 5, ele havia mencionado sobre as obras da carne e as virtudes do fruto do Espírito. Lembra-se disso? Pois é. E agora então ele vai dizer: olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear também ceifará. Ou seja, o que é que você tem feito por meio do seu corpo? Que obras você tem apresentado? Que atitudes? Qual tem sido o seu comportamento no seu relacionamento interpessoal com o próximo? Seja ele quem for, mas sobretudo e principalmente aos da família da fé, aos irmãos em Cristo Jesus, aqueles por quem Cristo morreu, se entregou e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Pois é aquilo que você tem feito, aquilo que você tem falado, a maneira de você proceder tem tudo a ver. E continua ele dizendo: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, ou seja, condenação no lago de fogo e enxofre naquele dia em que ele apresentar-se nas alturas. Mas o que semeia para o Espírito, o que vai acontecer? Do Espírito colherá vida eterna, ou seja, se você apresentar as virtudes que emanam do fruto do Espírito, pois, diz o texto, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, dentre outros ensinamentos de Cristo Jesus e dos outros apóstolos das Santas Escrituras. Isso que o Senhor requer de ti, você deve refletir esta autêntica conduta na sua maneira de ser, agir, realizar e proceder. E aí então ele vai dizer: olha, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos antes. Ou seja, pode ser que nesta vida você venha a colher aquilo que você tenha plantado. Mas, se você desfalecer ou morrer antes, não se preocupe. Aliás, preocupe-se ainda mais. Sabe por quê? Porque daí naquele dia em que Cristo apresentar-se nas alturas, vir pela segunda vez, e você for ressurreto e apresentar-se diante dele, então você prestará conta. E você receberá aquilo que talvez você não espera que irá receber, que é a condenação do fogo eterno. E por fim, ele vai dizer o seguinte: por isso,
enquanto tivermos oportunidade. Deus tem te dado tantas oportunidades diariamente, incessantemente, intensamente, no seu relacionamento, no seu convívio, seja ele familiar, seja ele no seu trabalho, na sua escola, na igreja, com os domésticos da família da fé. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem quem? A todos, mas principalmente aos da família da fé. Pois é. Como que está o seu comportamento? Quais são os tipos de atitudes que você tem apresentado no seu relacionamento interpessoal, na sua vida conjugal, familiar? Preste atenção. Volte-se para dentro de si mesmo e faça essa introspecção. Pai, obrigado pela sua palavra, por esse precioso ensinamento. Que o Senhor nos leve a refletir e a apresentar como Cristo Jesus nos dá o exemplo, a autêntica conduta cristã que enaltece ao Senhor, que dignifica o próximo, que amemos o próximo como amamos a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Que assim você haja, que assim você viva, para o louvor, a honra e a glória do Senhor, apresentando os reflexos da autêntica conduta cristã, hoje e sempre. Amém.